Porque Demétrio, o sitiante, foi um dos reis mais ultrajantes da história. O antigo monarca macedônio era especialista em guerra de cerco, poligamia e sacrilégio. Alexandre, o Grande, foi um conquistador bem-sucedido, mas um péssimo planejador. Ele morreu sem um herdeiro aceitável para herdar o império, apenas um filho prestes a nascer e um meio-irmão que não estava tão à altura da tarefa. E como os fãs de Game of Thrones sabem, tais circunstâncias podem levar a uma grande luta pelo poder, com tramas de envenenamento, casamentos dramáticos, incesto e muita briga. Encontramos tudo isso e muito mais na Era Helenística, o período entre 323 e 31 a.C., começando com a morte de Alexandre e terminando com a famosa picada de cobra de Cleópatra. Essas circunstâncias deram início à carreira de Demétrio, o sitiante, um dos governantes mais ultrajantes da época. Como muitos outros que lutaram por um pedaço do império de Alexandre, Demétrio nunca deveria ser rei. Mas ele e seu pai, Antígono, o Caolho, não deixaram que a falta de sangue real atrapalhasse a ambição. Os dois passaram muitos anos lutando, roubando territórios e eliminando rivais. Em 306 a.C., ambos reivindicaram o título de rei. Eles eram criadores de tendências nessa área, e logo reis autoproclamados surgiram por todo lugar, dividindo o império de Alexandre em reinos menores próprios. Mas mesmo durante esse tempo de mau comportamento real e uma multidão de reis rivais, Demétrio ainda conseguiu ganhar uma reputação de destaque. O biógrafo de Demétrio, o antigo autor Plutarco, nos conta que Demétrio tinha uma política semelhante a trabalhar duro e se divertir ainda mais. Ele era famoso por sua engenhosidade e extravagância quando se tratava de equipamento de cerco, e sua habilidade nesse tipo de guerra lhe rendeu o nome de sitiante. Seu repertório incluía o uso de uma monstruosidade chamada Helepolis, tomadora de cidades, um tipo de bloco de torre móvel estimado entre 98 e 131 pés de altura, com uma base de 69 pés. Esta criação aterrorizante estava cheia de soldados e gritava enquanto se movia lentamente em direção à cidade-alvo. Esta era uma visão tão impressionante que, de acordo com Plutarco, mesmo aqueles sob cerco tiveram que admitir que ficaram impressionados. Pode ser difícil separar fatos de ficção na história, e os escritores antigos certamente nos contam algumas histórias estranhas sobre Demétrio. Disse que ele manipulou o tempo alterando os meses do calendário, tudo para poder completar sua iniciação nos mistérios, um culto religioso, mais rápido do que o legal. Demétrio colocou seu próprio retrato em suas moedas e foi provavelmente um dos primeiros a fazê-lo no mundo ocidental. Antes desse movimento audacioso, o lado da cara da moeda era normalmente reservado para imagens de deuses ou para homenagear importantes indivíduos falecidos. Os atenienses acabaram até mesmo se referindo a Demétrio como um deus vivo em um hino especial, chamando-o de filho de Poseidon e Afrodite. As festas de Demétrio lhe renderam uma reputação ainda mais notória. Ele teve um punhado de esposas. Demétrio era um rei polígamo e acabou se casando com pelo menos 5 mulheres, mas sua companheira favorita era a cortesã Lâmia, cujo nome faz referência a um monstro devorador de carne. Há muitas histórias dos dois se divertindo juntos, às vezes de forma bastante sacrílega. Por exemplo, os atenienses tentaram honrar Demétrio permitindo-lhe um casamento simbólico com sua deusa padroeira Atena, mas o sitiante não pensava propriamente em se casar com uma estátua. Em vez disso, ele e Lâmia entraram no templo e cometeram vários atos que seriam considerados bastante chocantes para a deusa virgem. Demétrio é até acusado de cobrar da cidade 250 talentos, cerca de 13.000 libras de prata ou ouro, apenas para entregá-los a Lâmia e suas outras amantes para que pudessem comprar produtos de beleza. Todo esse comportamento irreverente só pode levar você até certo ponto. A realeza, como muitas carreiras, exige uma certa quantidade de trabalho administrativo. Os súditos macedônios de Demétrio ficaram consternados com o desinteresse de seu rei, mas em uma ocasião ganharam um pouco de esperança. Demétrio realmente pegou as petições deles como se pretendesse lê-las. Eles seguiram o rei em sua caminhada em grande excitação, apenas para assistir com horror enquanto Demétrio jogava todas as petições sobre uma ponte, no rio abaixo. Ele foi expulso da Macedônia um pouco mais tarde, uma evidência antiga da importância das relações públicas. Esse tipo de reversão da fortuna era algo em que Demétrio era bem versado, tendo vencido e perdido muitas vezes ao longo de sua carreira. Então ele simplesmente continuou com a campanha até ser abandonado, ficar falido e cair nas mãos de um de seus inimigos. Foi um fim melancólico para um personagem tão exuberante, mas durante seu cativeiro, Demétrio se dedicou tão vigorosamente ao lazer e à bebida quanto antes se dedicava a sitiar e ter casos amorosos. Ele pode não ter mantido seu trono, mas certamente ganhou seu lugar na história como um indivíduo ultrajante e fascinante, e verdadeiramente um rei. O que você achou?
Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para nós. Antes de ir embora, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo. Um grande abraço. Nos vemos em breve. Até lá!